Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Se você está precisando de uma proteção veicular ou não está satisfeito com a sua proteção veicular, faça como o goleiro Fábio e o goleiro Vitor. Procure a Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Faça a cobertura do seu veículo com uma empresa que tem credibilidade e que vai lhe trazer confiança e comodidade. Ligue no 39725000 e faça uma cotação com a Bem Protege. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro empatou de 0-0 com o Botafogo ontem no Mineirão, no retorno do Campeonato Brasileiro. Vamos aí aos melhores momentos do jogo. Vinícius Andrade, todos esperando uma grande vitória do Cruzeiro para continuar a sequência depois da bela partida que fez na quarta-feira. Mas não foi o que aconteceu. A gente viu um time cansado, como o Mano disse, sem criatividade e faltando também finalização, né? O jogo, na verdade, não foi ruim. O jogo foi muito ruim. As duas equipes, né, produziram muito pouco. E, na verdade, Breno, eu acho que o Cruzeiro entrou com a mesma estratégia do Clássico. A estratégia de esperar o adversário, de jogar nos erros do adversário. Só que o Botafogo não arriscou. O Botafogo teve mais posse de bola, mas aquela posse de bola improdutiva. Era toda hora goleiro, zagueiro, lateral, volta no zagueiro, no goleiro e o Cruzeiro sem pressionar, sem fazer a marcação alta. Então ficava assistindo o Botafogo, que não saía para o jogo, e a partida ficava assim, morosa, ninguém criava nada. No segundo tempo, o Cruzeiro até melhorou, saiu um pouquinho mais para o jogo, mas aí esbarra também naquela falta de concentração. As chances que o Cruzeiro criou contra o Atlético, por exemplo, ele guardou todas, né? Aproveitou muito bem, nível de concentração altíssimo. Diante do Botafogo, o David furou uma bola, o Dedé, a bola passou na frente dele, não conseguiu marcar, então não conseguiu ser produtivo. Incomoda muito essa situação, porque a gente vê o Cruzeiro com esse elenco quase na zona de rebaixamento, hoje pode voltar, é lamentável. Por mais que o Cruzeiro permaneça a rodada fora da zona, você não vê o Cruzeiro brigando na parte de cima da tabela é muito preocupante. É a mesma receita do ano passado, vai focando só nas Copas. Mas e aí, uma hora pode não dar certo. Pode não vir a conquista e aí fica com o brasileiro já praticamente longe de qualquer disputa por Libertadores, até mesmo pelo título. Você acha, Rafa, que a questão de duas competições ao mesmo tempo, aquela coisa, o Thiago Neves saindo do campo ontem, ele disse que a concentração foi muita no jogo de quarta-feira. E aí pega um Botafogo, é outra dinâmica, é outra competição. Você acha que isso realmente cria um impacto para a gente ver o futebol que o Cruzeiro apresentou ontem? Breno, acho que sim, mas não deveria, principalmente pela situação incômoda que o Cruzeiro se encontra. Abriu uma vantagem muito boa contra o Atlético no jogo do meio de semana e precisava da vitória contra o Botafogo a qualquer custo. A própria morosidade do Botafogo no jogo, ao não querer atacar um Cruzeiro que pedia para ser atacado, demonstra que o resultado para eles de não perder para o Cruzeiro, ou um empate ou jogar por uma bola e fazer um gol, demonstrava que quem deveria ganhar o jogo era o Cruzeiro. Mas eu acho que no frigir dos ovos ali, o Cruzeiro, com o jogo de quarta-feira, que é muito importante para as pretensões do Cruzeiro no ano, já que praticamente já abandonou o Campeonato Brasileiro, né? Tá lá embaixo, não disputa o título, o G4, G6 hoje em dia, né? Muito longe e ainda com pensamentos em Copa Libertadores ainda esse mês. Parece que o Cruzeiro realmente desligou a chavinha no Campeonato Brasileiro, mas isso pode ser muito perigoso. Vamos ver aí os próximos capítulos. O Cruzeiro segue mais uma rodada no Brasileiro sem vencer e preocupa um pouco a torcida sim, viu, Breno? E aí, Toninho, nós vamos ver daqui a pouquinho as palavras do Mano Menezes, mas ele coloca aí a culpa em relação a esse empate do Cruzeiro ontem pela questão do desgaste físico dos jogadores, que quinta-feira teve um jogo de muita intensidade, uma decisão num clássico pela Copa do Brasil contra o Atlético, e aí ontem ele disse que faltou perna para alguns jogadores. Acredita nisso? Você acha que pode ser sim. O futebol é mais aeróbico que anaeróbico, sem dúvida nenhuma. Se você analisar as 3 competições,
e o jogo do Botafogo, que o Botafogo veio para empatar não de 1-1, 2-2 ou 3-3, veio para empatar de 0-0. Você vê que ele ficou só na defensiva. E o Tito Carioca pegava a bola, prendia para irritar a torcida. E ele conseguiu fazer isso. Basta ver que a torcida vaiou. Mas o grupo do Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro é muito qualificado. Acho que quando sai uma peça, por desgaste, tem outra para ser reposta. Eu acho que não é isso, não. É visando, igual o Rafael falou, esse jogo quarta-feira. Mas o momento que você assina uma súmula, eu como ex-atleta, a gente assina a súmula, o foco é o Botafogo. 90 minutos, Botafogo. Acabou, agora já é o Clube Atlético Mineiro. Então, acho que não é por aí o desgaste físico, não, nem mental. Existe muita cobrança. O time fora de campo não está bem, um desgaste enorme, Polícia Civil, Polícia Federal, briga entre conselheiros, uma série de fatores que pesa. Não que o jogador entre em campo com isso, porque no Cruzeiro tem atletas profissionais. E não tem boleiro, jogadores. Porque o boleiro, ele leva o problema dele para dentro de campo. Até faz pirraça às vezes. Inventa uma contusão, agora no Cruzeiro é fechado, e jogadores altamente qualificados. Então, não é isso não. O desgaste existe. Mas em questão de 24, 48 horas, se recupera. É muito rápido. Então vamos ver o que o técnico Mano Menezes falou sobre o empate de ontem contra o Botafogo. Eu já vi o Botafogo dificultando mais. Eu já vi o Botafogo criando mais dificuldades para os adversários. Eu acho que o Cruzeiro foi bem em relação a isso. Faltou o algo mais. E o algo mais geralmente falta quando você não tem essa força física, essa saúde física para responder, né? Você chega ali no limite, o limite não permitiu a recuperação integral, porque você sabe que é 5 dias, científico e fisiologicamente comprovado. Nós quase nunca temos 5 dias. Por isso que alguns, 2 ou 3 já ficaram fora, 2 por suspensão, outro também por cuidado, que é Marquinho, que a gente precisou cuidar, então já tiramos 3 aí. E os outros tiveram que ir para não descaracterizar a equipe mesmo. Mas nessa hora, na hora da pressão, às vezes, na hora de empurrar para dentro com um pouquinho mais de disposição, aí falta. Aí o jogo de quinta-feira certamente influenciou. Tá aí, Vinícius. Não, mano, justificando, colocando essa questão, né, do impacto que tem, do desgaste físico. Agora, era chance para outros jogadores mostrarem serviço. A gente viu o lateral direito entrando bem, O Everton. Né? Até Itatiaia elegeu o melhor em campo. O Maurício entrou no intervalo do jogo, 2 jogadores da base Bom jogador, Cruzeiro, né? Bom jogador, entrou no intervalo. Também é um momento de se cobrar um pouco mais desses jogadores e dar oportunidade, como o Toninho falou aqui antes, nos bastidores, para os meninos da base. Já no que é um jogo como esse, que já que a maioria do time tinha desgaste, o Mano até disse que precisava de pontos no Brasileiro, né? Por isso que ele não poupou o time todo. Se estivesse bem lá no Brasileiro, poupava o time todo. Mas dá para avaliar também que alguns jogadores precisam. E eu estou citando o Sassá, que para mim, ontem eu acho que foi uma figura apagada no jogo. Esses jogadores que têm oportunidade têm que fazer um pouco mais também, né? Assim, me incomoda um pouco o discurso do Mano em relação ao desgaste, porque o Cruzeiro acaba de voltar de um período de intertemporada. Então, assim, eu acho que dá para você forçar 2 jogos seguidos e o jogador sem sentir tanto em relação a uma temporada que você já vem de uma sequência muito grande de jogos sem descanso. Então, se havia o desgaste, como ele disse, era melhor ter jogado com aqueles atletas que não atuaram tanto contra o Atlético. Que aí você entrava com o time, pelo menos assim, 100% fisicamente, e aí conseguiria ter um resultado melhor diante do Botafogo. Eu acho que o ponto positivo da partida de ontem realmente foram as estreias dos garotos da base. É muito importante que o Cruzeiro comece a dar mais oportunidades, até porque o Cruzeiro tem um elenco muito bom, é muito forte, mas é um elenco também com uma idade mais avançada. E o Cruzeiro precisando de caixa, precisa revelar novos jogadores. O Everton, para mim, foi bem, começou um pouquinho nervoso, deu uma furada, mas depois se encontrou na partida, teve uma boa chegada à frente. E o Maurício é muito bom jogador, é um menino que tem que ser lapidado, é um cara que tem velocidade, ele tem visão de jogo, não dá para colocar uma pressão enorme em cima dele agora, mas é um garoto que tem que olhar com muito carinho. Bom, então vamos dar uma passadinha com a Renata e a participação do pessoal de casa. Renata. Então vamos lá. Joselmo de Sabará. O Mano não ia deixar passar batido, né? Fazer raiva no Brasileiro é de lei. Almir, bairro Lindéia. O Fred já era, não tem velocidade e está atrapalhando o time. Cláudio do São José. Para mim, o Cruzeiro abriu mão do Campeonato Brasileiro e agora foca na Copa do Brasil e Libertadores. Agora, o Vinícius, pergunta para você do Gilvando Caissara.
Será que o Fred está desmotivado, mesmo ganhando o salário que ganha? Como fazer o time do Cruzeiro entrar em campo no Brasileiro? Ô, Gilvan, obrigado pela participação. Eu não consigo entender como o jogador pode ficar desmotivado, vestindo a camisa do Cruzeiro, estando em plena decisão, mesmo que ele não tenha começado como titular. Realmente não foi bem. Eu acho que o Mano acertou o time sem o Fred. Acho que a melhor estratégia para o Cruzeiro é essa, jogar com atacante de velocidade, como foi com o Pedro Rocha. Tudo bem que contra o Botafogo não funcionou tão bem, mas o coletivo todo, né? Faltou aquela motivação a mais. Sim, o Cruzeiro deu adeus ao brasileiro. Não foi ontem, já de algum tempo. E também não é só desse ano. Nas 2 últimas temporadas com o Mano Menezes, o Cruzeiro só foca nas competições de mata-mata. Eu acho que até a questão do Fred, a gente pode dizer nem de desmotivação, mas o Fred é um ser humano como qualquer outro. Decepção ele pode ficar, né? Claro, Estava esperando chateado, jogar uma sim. final contra uma quarta final contra o Atlético, aí de repente ele vai para o banco. Aí ontem, uma outra oportunidade, ele vai para o banco, um jogador que não está acostumado com isso, então acho que realmente isso pode acontecer dele ficar decepcionado, mas acho que desmotivado, não acredito muito não. Vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco. Agora eu tenho um recado para você que quer se locomover em Belo Horizonte, com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Copertax você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do MOV, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Copertax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Copertax, um jeito novo de se locomover. A Copertac tem acesso exclusivo às pistas do MOV das avenidas Antônio Carlos, Dom Pedro I e Cristiano Machado e pelas faixas exclusivas ao transporte coletivo por ônibus nas avenidas Pedro II, Presidente Carlos Luz, Antônio Abraão Caran e Coronel Oscar Pascoal. Isso mesmo, mais conforto, rapidez e agilidade nas suas viagens. Baixe agora mesmo o app da Copertax, é bem simples e garanta até 30% de desconto nas suas corridas. Ou entre em contato pela central no 3421-2424. Vá com segurança, vá de Copertax. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando sobre a vitória do Atlético sobre a Chapecoense ontem.